Olha, agora esse que eu vou comentar me dá até raiva de comentar, certo? É uma coisa que me dá até raiva de comentar, porque envolve vidas humanas. O capítulo 18 do livro, ele trata do assunto dissociação. Eles dizem lá na definição que é quando a pessoa não quer mais ser testemunha de Jeová, certo? E aí a pessoa tem que escrever uma carta de dissociação. Agora eu desafio qualquer testemunha de Jeová que esteja me ouvindo aqui a me dizer onde que isso está na Bíblia. Porque o próprio KS, nessa parte que explica isso, não tem um texto bíblico dando apoio a esse negócio de dissociação, em que a pessoa tem que escrever uma carta. Agora vejam só, por que a pessoa tem que escrever uma carta? Justamente para que a organização ela se livre de processos futuros. Não tem nada a ver com a relação da pessoa com Jeová, não tem nada a ver disso. Na realidade, é a organização ela se precavendo de processos jurídicos, processos judiciais, certo? Mas agora a parte que eu queria ver, eles dizem diversas coisas ali em que motivariam a pessoa a ser dissociado. E a pior de todas, que é a que eu acho, né? Aqui tem uma parte que fala, quando ela aceita sangue e não se arrepende. Então imagina só, a pessoa está doente no hospital, está lá com muita perda sanguínea, e as testemunhas de Jeová, vocês sabem que não aceitam sangue, mas aí a pessoa ela está com medo de morrer, e ela vai e aceita, certo? Porque ela quer ficar viva, ela não quer morrer, tá? É um desespero. E não critiquem, viu? Porque só quem passou por isso é que sabe, tá? Só quem passou por uma situação assim que pode dizer exatamente o que a pessoa sente à beira da morte, quando existe algo em que ela possa se apegar para sobreviver. Então vamos ver aqui o que diz esse parágrafo. Se uma pessoa aceita uma transfusão de sangue, talvez por causa de muita pressão, aí fala, uma comissão não judicativa deve verificar o que aconteceu, é óbvio que aconteceu, aceitou sangue, certo? E avaliar a atitude da pessoa. A atitude da pessoa, ela estava com medo, que aceitou sangue, pronto, certo? Se ela estiver arrependida, a comissão deve dar ajuda espiritual. Agora, olha a hipocrisia, desculpa, mas olha o farisaísmo. A pessoa está arrependida de estar viva, é isso? Ela estava desesperada, num leito de hospital, à beira da morte, a única tábua de salvação era uma transfusão de sangue, ela aceitou a transfusão de sangue, e agora está arrependida e está viva? Os anciãos querem o quê? Que ela se suicide agora? O que é isso? Coisa ridícula. Agora olha aqui, vamos lá, continua ainda esse farisaísmo. A atitude dos anciãos para com a pessoa, e citam textos ainda, né? Deve ser descrito em Gálatas 6:1 e Judas 22:23. Podem ler esses textos, tá? Gálatas 6:1 e Judas 22:23. Não tem nada a ver com os anciãos pressionarem a pessoa porque ela queria viver, tá bom? E ela não fez nada de errado. Porque a Bíblia, eu desafio qualquer testemunho de Jeová me mostrar na Bíblia onde fala expressamente sobre transfusão de sangue. Vocês vão ver lá sobre a lei judaica de comer sangue, só. Transfusão, isso não se fala na Bíblia em lugar nenhum, tá bom? Existem muitos vídeos na internet aí que derrubam essa doutrina assassina. Mas vamos lá. Já que a pessoa está fraca espiritualmente, ela não estará qualificada para privilégios especiais por algum tempo. Como fraca espiritualmente, ela estava à beira da morte, ela queria viver só. Isso é fraco espiritualmente? Querer viver é ser fraco espiritualmente? Que farisaísmo isso daqui, né? Que lavagem cerebral, coisa feia isso aqui. Aí diz assim, aí não vai ter privilégios especiais, sorte da pessoa, né? Não vai ser escravizado. Em alguns casos, talvez seja necessário remover outros privilégios da pessoa, como comentar nas reuniões e fazer parte de estudante nas reuniões do meio da semana. Ou seja, a pessoa vai ser punida porque ela quis viver, ela não quis morrer, tá bom? Dependendo das circunstâncias, a comissão talvez ache necessário providenciar que um anúncio seja dado na reunião do meio de semana. O anúncio deve ser o seguinte, os anciãos cuidaram de um assunto envolvendo o irmão, nome tal, e os irmãos ficaram felizes em saber que como pastores espirituais eles estão se esforçando para dar a ajuda necessária. Grande ajuda necessária. Tá? Ir atrás da pessoa, deixar ela de consciência pesada porque ela quis viver. Ridículo isso. E aqui continua ainda. Por outro lado, essa é a parte grave. Por outro lado, se os anciãos da comissão entenderem que a pessoa não está arrependida,
deve-se anunciar que a pessoa se dissociou. Como assim a pessoa não está arrependida? A pessoa queria viver. Ela não está, ela está arrependida e está viva? Que coisa horrível. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra essas seitas satanistas, certo? Que exigem sacrifícios humanos. Porque não é possível. Não é possível que a organização ela pegue pessoas que estão lá enfermas, pessoa que necessitou de um tratamento que envolveu sangue, certo? Transfusão de sangue, e agora a pessoa está arrependida. Por quê? Porque a organização queria que a pessoa morresse? É isso? Queria oferecer almas a Satanás, o diabo? É isso? Quer dizer, olha, eu fico muito bravo quando eu vejo esse tipo de coisa. E importante é o seguinte, desafio qualquer um aí a encontrar isso dentro de uma revista Sentinela. Não está isso em revista Sentinela nenhuma. Por quê? Porque isso é uma informação restrita aos anciãos, aos fariseus dos anciãos, certo? Então vejam muito bem, você testemunho de Jeová e você que quer ser testemunho de Jeová e está estudando, veja muito bem onde que você está pisando, certo?